Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, gestão, espiritualidade. E hoje eu tenho aqui de novo a minha dupla de mesa, né? Andrea Ribeiro Bratan, não erro mais. Não, meu amor. E novamente a gente trouxe aqui conosco a nossa super nutria Jéssica. Já estou sócia do Instituto Bratan. A nossa nutricionista. Orgulhosamente. Coordenadora do departamento nutricional. Com certeza. Orgulho dessa doutora. E hoje a gente vai falar aqui a gente já falou, a gente trouxe a Jéssica, a gente tá fazendo uma sequência de jejum intermitente, mas hoje a gente vai falar sobre dieta low carb. Então, para você que quer saber mais aí, então não perca esse episódio, já clica aí, começa a compartilhar o vídeo e vamos lá. Jéssica, o que é uma dieta low carb? Explica Low aí carb. pro público. Nós brasileiros gostamos de falar bem... Tudo em inglês. Tudo né? em inglês, né? Low carb. Nada mais é do que baixo carboidrato. E muita gente não sabe o que é o low carb, né? Acha que é o no carb. A gente faz essa Acha que piadinha. não pode ter carboidrato. Pode. E a low carb, eu vou te falar que eu adoro trabalhar com low carb. Amo, trabalho muito, faço. Nem sempre, mas na maior parte do tempo faço. Mas qual que é o ponto? O que é uma low carb? Se a gente pegar na literatura científica, não existe um protocolo fixo. Low carb é isso. Então, tem low carbs que vão falar assim, é aproximadamente 150 gramas de carboidrato na dieta. Tem literaturas que vão falar que é um pouco mais, tem literaturas que vão falar que é um pouco menos. Então, não temos uma definição única do que seria low carb. Então, assim, de uma forma bem geral, o que seria low carb? Imagina que a gente tem uma recomendação dos macronutrientes. Só um adendo, tá? Quando eu falo 150 gramas de carboidrato, não estou falando de 150 gramas do alimento. Do alimento, né? exatamente. A gente pensa assim, então só posso comer 150 gramas de arroz no dia, mais nada? Não. Né? Então, vou dar alguns exemplos. 100 gramas de arroz, você vai ter aproximadamente 25 de carboidrato. Uma banana pequena de 70 gramas, você vai ter aproximadamente 16 de carboidrato. Então, dá para comer muito carboidrato com 150 gramas de carboidrato. Dá para colocar bastante coisa aí. Dá para colocar muita coisa. Então, se a gente pensar ali, qual que é a recomendação de carboidrato? Pensando em recomendações para dietas normais, seria ali aproximadamente 45% a 65% da dieta. Então, dentro de 45% e 65% é o que a gente chama de normoglicídica, uma dieta normal. Ela não é nem low carb e nem hiperglicídica. Então, como que eu gosto muito de trabalhar? Que seria uma low carb moderada. Então, a gente trabalha ali entre 35% e 45% da dieta, que seria uma low carb, porque está abaixo ali das recomendações, mas não é aquela low carb restritiva, não é aquela low carb em que você vai comer 10% de carboidrato. Então, é importante a gente separar o joio do trigo, né? Então, o que é low carb? Low carb não é deixar de comer carboidrato. E dentro da low carb, você pode ter a low carb restritiva e a low carb moderada. Qual que é a vantagem da low carb moderada, que é que eu costumo trabalhar na minha prática clínica? Adesão. É muito fácil aderir. Então, o paciente ele sai com o plano dele tem pão às vezes, tem arroz, tem às vezes até chocolate. Claro que tudo em pequenas porções, né? Tem feijão. Mas ele não deixa, né, de ter aquilo. Né? Tem fruta e eu falo para ele, sua dieta tem 156 gramas de carboidrato. A gente está fazendo uma low carb. Ele olha assim para mim, oi? Como assim? Porque na cabeça dele já tá que não pode entrar nada, né, de carboidrato. Então, essa é a low carb que eu gosto de trabalhar. Claro que vai muito do objetivo de cada paciente, né? Então, pessoas ali, atletas que precisam participar de uma competição, tem uma demanda de carboidrato muito aumentada. Eu tenho alguns pacientes que estão se preparando, por exemplo, para correr uma maratona, meia maratona. Esses pacientes, carboidrato é merecimento, né? Então, quanto mais a gente gasta, mais a gente come. Então, para esses pacientes, a gente acaba trabalhando ali com uma margem maior. Até mesmo porque eles vão precisar de reserva, né, para uma prova, né? Então, tudo a gente avalia, né, necessidade e prioridade. O que ele precisa, o que vai ser prioridade, dá para a gente colocar. Diferente de um paciente sedentário, né, que está se preparando para não fazer nada, né? Imagina você colocar uma quantidade de carboidrato mais alta, o corpo não vai jogar fora, né? O cérebro não tem esse poder, né? Ele não vai olhar e falar, não, aqui eu acho que entrou a mais, vamos eliminar. Não, ele vai querer converter e guardar isso, fazer um estoque. Exatamente. E a gente tem muito aquele conceito do falso magro, né? Às vezes o paciente ele tem um peso baixo. Se você olhar pelo IMC, ele é baixo, que é o índice de massa corporal, ele está ali dentro da eutrofia, né? Para quem não sabe, eutrofia seria o peso adequado, mas com percentual de gordura altíssimo. Altíssimo. Né? Então, assim, é o tal do Aconteceu overfat. comigo antes da gestação.
eu estava pesando 53 para uma altura de 1,63. Eu era bem magra. E a hora que eu fui fazer a bioimpedância pro Daniel dar uma olhada, ele falou: Meu Deus, você precisa de uma nutricionista urgente. Você vai engravidar, enfim. E aí acabou complicando um pouquinho mais. Tinha mais Mas de era 30 falsa magra, Mas tinha mais de literalmente. 30% de gordura. Então você imagina, 50 quilos, né? 30% era gordura. E o interessante é que eu não como doce, eu não gosto de doce, não é algo que eu sinto, não tenho falta, não tenho mesmo, não gosto. Café eu tomo um pouquinho só de açúcar, também, né, eu tô na linha ali de... Caminhando para tirar Exato, também, né? mas o meu problema é o carboidrato. Eu como muito carboidrato. E essa dieta, eu acredito que faria sentido para alguém que gosta bastante de carboidrato, né, Jéssica? E olha que legal essa pauta que você trouxe. A gente associa muito carboidrato com doce, né? A gente fala, é o açúcar, é doce. E na verdade a gente tem muito carboidrato em alimentos que são salgados, né? Tem, por exemplo, as pessoas que gostam de massa, como a Andrea, né? É carboidrato puro, né? Então, o que ela mais gosta de comer? Macarrão. Então, assim, o prato de macarrão, tem carboidrato? É só carboidrato, né? É só açúcar ali. Falar, mas eu não comi nenhum doce hoje, mas comi um prato de macarrão. Exato. Esse prato de macarrão equivale a muito mais do que talvez um pedacinho de chocolate que você comesse ali de forma moderada. É muito carboidrato. E a gente come macarrão errado, né? Eu adoro macarrão também. Às vezes a gente vai em umas cantinas, restaurantes italianos, né? E como que é o prato? É aquele monte de massa, não tem uma salada para acompanhar, a não ser que você peça à parte. Você tem a opção de comer com e sem a proteína, né? Então, não deveria ter opção, na verdade. Um problema não é comer macarrão. Eu tenho um paciente que emagrece comendo macarrão todo dia, mas é contado. É uma escumadeira, 100 gramas, 150 gramas. É como se fosse o arroz com feijão. Claro que nutricionalmente o arroz com feijão é muito melhor. Mas se a pessoa cedeu ali várias negociações durante a construção do Dá plano para dar um alimentar, presentinho, ó. Exato, dá para estruturar de uma maneira. E o legal de você, Jéssica, é que você trata cada paciente individual, né? E consegue fazer com que ele não desista ali no meio do plano. Porque é muito fácil você ver hoje pacientes que desistem, né? Daquele histórico, daquilo que já está no meio do caminho, às vezes até um pouco além. E aí fala, eu cansei, mas porque foi tão restritivo que chega um momento, vai numa festa e come de novo e perde toda aquela... onde já estava. Então, o legal é que eu vejo os pacientes comentando, olha, eu não deixei de comer o chocolate, eu não deixei de comer o macarrão, eu continuei. Isso é importante para o paciente. Atende uma paciente que a gente vê em conjunto, ela fala assim, a Jéssica colocou todo dia um chocolate para mim. E ela fala, isso é tão bom, porque eu sei que eu, em um momento do dia, eu vou ter o meu chocolatezinho lá. E isso, mesmo assim, eu como chocolate todo dia e emagreço. Então a gente vai quebrando aqueles mitos. Não, para mim emagrecer não posso colocar nada que é gostoso, né? Fazer dieta tem que ser ruim, tem que ser difícil, tem que sofrer. Alguma. E na verdade não, você pode justamente perder peso fazendo coisas muito, muito gostosas, muito saborosas, né? Que dão muito certo, né? E comendo às vezes uma quantidade que você olha e fala, nossa, é tudo isso que eu vou comer, né? É tudo isso. Eu vou comer mais. Eu vou comer mais, né? Eu tava comendo tão menos que isso e não consegui emagrecer, mas é a qualidade, a quantidade, como que tava sendo estruturada a dieta, né? E essa dieta, ela é prescrita para quem quer emagrecer, quem quer ganhar massa? Como que funciona, Jéssica? Explica pra gente onde se encaixa mais, qual é o nicho. Os alimentos de uma low carb, né, a quantidade de carboidrato, proteína, gordura, na verdade, assim, o que vai mudar é o volume que a gente vai colocar. Então, se a gente quer emagrecer, se a gente quer ganhar peso, a base da alimentação vai ser a mesma. Então, eu posso ter lá um prato com arroz, com feijão, com carne e com legumes e vegetais, com uma determinada quantidade que vai me fornecer 300 calorias. E eu posso ter o mesmo prato com uma determinada quantidade, vou dobrar, 600 calorias. Então, os alimentos são os mesmos. Só que talvez esse de 600 calorias já não vai ser tão low carb. Então, vai depender muito do objetivo. Se a pessoa quer fazer uma manutenção do peso ou, de repente, controlar marcadores bioquímicos que estão diretamente ligados ao consumo de carboidrato, insulina, triglicérides, hemoglobina glicada, às vezes que está alto, está ali, né? 5,7, 5,8, a pessoa já está numa pré-diabetes, uma glicemia mais aumentada, uma gordura no fígado, né? Uma esteatose hepática. Às vezes, mesmo que essa pessoa não queira perder peso, talvez a gente precise controlar esse carboidrato dela também. Então, a gente vai trabalhar ali dentro desses percentuais aí que eu comentei, de 35%
a 45% da dieta. Mas se a ideia da pessoa for ganhar peso e ela tiver que comer muito carboidrato, a low carb... Não serve. Não E vai é o que servir. você comentou, para quem é aquele falso magro, né? Que não quer emagrecer, mas come de maneira inadequada, é uma dieta muito boa Muito, para aprender a muito. comer de forma correta, né? E a gente tem falado muito de jejum intermitente, por exemplo, né? Eu particularmente, eu prefiro trabalhar com a low carb do que com jejum. Por quê? Por conta da adesão, não por conta do resultado. Resultados, os dois são excelentes. Mas, às vezes, com a low carb, eu consigo ter uma melhor adesão do paciente. Ou a periodização. A gente começa com uma low carb, depois vai para um jejum, o paciente vai se adaptando. Então, cada caso é um caso, né? Então, tem jejum intermitente, por exemplo, que também vai ser low carb. E tem jejum intermitente que não é low carb, né? Então, não tem um único caminho. A gente vai entender o que cabe melhor para aquele paciente. E essa questão da individualização, né, do plano, eu vou te falar, André, assim, dá bastante trabalho. É bem trabalhoso. Não é fácil. Assim, você negociar ali, sabe, com um paciente, calcular um plano totalmente diferente do outro, né? Então, assim, se eu atender 50 pacientes no mês, cada um São vai ter o seu 50 plano planos. alimentar. São 50 planos. Isso leva bastante tempo, né? Então, o paciente, ele leva ali o plano dele pronto. Mas nem sempre ele está... eu já fui calculando ali de cabeça, falando para ele, olha, você não tem desculpa para não começar, já está aqui. Mas eu vou depois parar para jogar no aplicativo, colocar as observações ali mais detalhadas. Então, tem um pós-consulta que a gente trabalha. Por isso que a também. sua agenda é cheia. Porque você é um profissional diferenciado. Eu busco isso, André. Assim, eu tento estudar bastante, me atualizar, ver o que tem de mais novo. E ter a mente muito aberta para o que tem de novo aí em relação à ciência, né? O exemplo clássico é o ovo, né? O ovo, Um mito, né? Que um teve tempo muito... atrás, já Todo mundo acreditava. falava, para de comer o ovo que vai arrebentar com o seu colesterol, né? Com a sua taxa de gordura, né? E hoje se fala o contrário. Né? Exato. O ovo a gente sabe, né? O colesterol que a gente come não vai influenciar o colesterol endógeno. E o colesterol tem sua função também, né? Assim, Exato. tema para outra conversa, mas não é esse vilão todo também que, enfim, né? Que a Mesmo gente porque escuta. quando a gente vê lá, né, LDL, o pessoal fala, esse é o ruim, o HDL é o bom, um é ruim, outro é bom, um joga a favor, outro joga contra. Se a gente for estudar mesmo, LDL, não existe LDL no sangue, né? O que existe são 11 subproteínas somadas, a gente lê como LDL. E aí essas lipoproteínas, né, essas 11 lipoproteínas que conformam o LDL, 8 delas jogam a teu favor. 3 poderiam jogar contra o teu corpo. Então aí que a gente começa a discutir, será mesmo que aquele paciente que tem um bom estilo de vida, né, faz uma atividade física, tem uma hemoglobina glicada baixa, um triglicérides baixo, tem um LDL ali um pouquinho mais alto, será que vale mesmo a estatina para ele? Que aí de repente, né, a estatina vai jogar fora todo o departamento que tem ali. Né, eu falo assim, chega hoje na sua empresa, né, falar assim, naquele setor tem 11 funcionários, 8 trabalham ótimos, tem 3 dando trabalho ali, tem 3 que não fazem o que é para fazer. Você vai mandar todo mundo embora? Não, você vai pedir pontualmente para aqueles 3 se desligarem. Né? Então, por que, de uma maneira abrupta, a gente vai lá e derruba as 11 lipoproteínas que estão ali somando e fazendo o LDL? Então, de repente, para um paciente desse que tem bons hábitos e não tem outros marcadores, né? Não tem uma obesidade, não tem uma hemoglobina glicada alta, uma insulina alta, um triglicérides alto, e tem um estilo de vida saudável, vale a pena a gente fazer o quê? Trabalhar com algumas coisas que são naturais, que vão fortalecer aquelas 8 e vão deixar aquelas 3 mais baixas, e isso não vai influenciar. Mesmo porque colesterol sozinho não faz nada. Né? Existe lá a diretriz da cardiologia, quanto menor o valor do colesterol, melhor. Essa é a diretriz, quanto menor Sim. o valor do colesterol, melhor. Não tem um número, é quanto menor, melhor. Então, óbvio que a gente vai buscar sempre números mais baixos. Agora, o ano passado, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia fez um alerta e publicou um caso, assim, um alerta de um caso muito bacana. A mulher tinha um colesterol total de 45 e um LDL de 1. Ou seja, ela estava no menor índice de LDL e um nível de colesterol total baixíssimo. E qual que era a chamada de atenção? Ela tinha infartado e precisou colocar um stent no coração. E ele falou, poxa, mas com colesterol baixo ela infartou? Infartou porque ela tinha uma hemoglobina glicada alta, um triglicérides alto, ela era obesa, sedentária, uma alimentação péssima. Então, peraí, o colesterol é vilão? Né? Então, a ótica que você vai dar para isso. Nem todo colesterol é ruim, entendeu? Nem tudo, né? Então, por isso que é aquela história, a diretriz, o protocolo, a gente tem que individualizar. Para quem que eu vou usar uma estatina? Né? Então, de repente,
para um paciente que tem um LDL mais alto, mas ele já é obeso, né? Ele já não adere a um plano de alimentação legal, ele já tem ali outros fatores de risco, talvez para esse cara a gente tenha que demitir o departamento inteiro e diminuir o nível de colesterol dele como um todo. Mas para um outro paciente que tem um outro estilo de vida, outros hábitos, talvez a gente não precise. Então não existe uma conduta amarrada, a gente tem que individualizar cada caso, né? Essa é a medicina que dá resultado. Né? Se você me permite, eu vou até fazer um elogio para o doutor. Eu acho incrível esse seu trabalho de Obrigado. olhar esse paciente no detalhe. Eu atendo muitos pacientes que passam por você, né? Eu sou sua paciente, meu marido é seu paciente, eu tenho mais familiares que passam. Então, assim, não é um elogio aqui só porque eu estou na sua frente. Eu realmente acredito muito no seu trabalho. E eu vejo muito o seu cuidado de tentar, às vezes, várias alternativas para evitar deixar esse paciente dependente da medicação. Mas, em alguns casos, não tem jeito. Realmente vai ser necessário entrar ali com medicamento, né? E eu vejo até quando a gente fala ali da terapia com implantes, né? Assim, não é um protocolo fechado. Você realmente olha o que aquele paciente precisa. E o resultado, ele é muito expressivo, né? E eu acho que eu posso falar aqui até em nome de todos os nutricionistas do Brasil, do mundo, o quanto a gente valoriza médicos que respeitam o nosso espaço enquanto nutricionista, né? Então, o doutor, ele claro, né, ele fala ali a questão da alimentação, o quanto é importante, mas ele sempre orienta o paciente, não, a dieta você vai passar com a nutricionista. Não tem como. Né? E a gente vê, infelizmente, né, tem muitos profissionais, não só médicos, né, educadores físicos, médicos, já vi até fisioterapeutas de outras áreas que entregam dietas para o paciente. Uhum. E é uma atividade exclusiva do nutricionista. Então, quando eu falo que eu sinto uma eterna gratidão, assim, o quanto eu fico feliz de trabalhar com um profissional como você, que respeita o nosso espaço, eu acho que eu falo em nome de todos os nutricionistas do Brasil, né? Assim, obrigada, de verdade, por respeitar o nosso espaço. E a gente que fica feliz, né? Porque tem paciente que fala assim, doutor, o que você vai falar da minha alimentação? Eu falo, o que eu vou te falar? Eu não vou te falar nada, né? Eu acho que tem coisas aqui que eu consigo te dar um pitaco agora, mas isso você vai ter que passar com a Jéssica. Por quê? Não é minha área, não é minha experiência, não é meu foco de estudo. Tem muita coisa ali que a gente acaba adquirindo um conhecimento, mas não é. Mesmo porque eu sempre falo assim, o que a Jéssica faz é uma nutrição funcional. Não vai mudar tua rotina, não vai mudar o que você gosta de comer, mas ela vai adequar, adaptar e vai te ensinar. Uma das coisas que eu falo muito para o paciente, eu falo assim, e a hora que eu te der alta, a parte que você não tem alta é com a nutrição. Você tem que continuar seguindo. Por quê? Porque é isso que vai te dar base para você continuar com uma longevidade. Eu vou fazer ali alterações pontuais, mas a parte alimentar é para o resto da tua vida. Então, se tem alguma parte do tratamento que você não vai largar, é a parte da nutricionista. Porque isso vai te dando a base para você... Para aquilo que eu corrigi, ela vai mantendo isso, vai se perpetuando, né? Eu tenho pacientes que eu escrevo, né? Eu coloco lá, vai estar de alta, eu vou te ver daqui a 1 ano. Mas o que eu vou continuar fazendo? Acompanhamento com a nutricionista. Ponto. Isso você não vai parar. Agora, e que também não é todo mês. Exato. A pessoa acha que toda semana eu vou ter que te contar tudo que eu comi. Não, gente, calma. Não é assim, né? E acha que se ela comer alguma coisa fora, parece que ela tá me olhando. Não é assim, né? E uma outra coisa que eu falo, que é a nutrição funcional, como que isso é legal... Porque eu falo assim, lá atrás eu já passei com um nutricionista. E aí você pegava o plano alimentar e falava assim, 10 horas da manhã eu vou comer um mirtilo. Aí você sai para 2, 3 mercados para achar o mirtilo. Aí depois você fala, caramba, mas na terça eu vou ter que comer um queijo cottage. Caramba, não achei nesse mercado. Agora, quer dizer, o final de semana vira um inferno na vida do paciente, ele tentando reunir um monte de coisas que não tá no hábito dele, não tá ali no radar dele, para ele tentar dividir isso de uma maneira que fica extremamente impossível. E ele fala, poxa, mas 10 da manhã, geralmente eu estou sempre numa reunião, não consigo comer, e agora? Aí ele fica angustiado, fica desesperado, porque ele precisa comer 10 horas da manhã. Não. Mas aí ele encontra a Jéssica. Encontra a Jéssica. A gente tem um paciente que é muito engraçado, a mãe dele falou assim para mim, ele tem um grau de autismo, ele só come a parmegiana. Ela falou, será que a Jéssica resolve? Resolve. Dá para fazer um plano, inclusive com uma restrição, com um paladar desse que tem. É questão do profissional. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem profissionais bons, né, por isso que a gente faz questão da Jéssica estar no time, a gente consegue alcançar os resultados legais. Né? A gente consegue fazer dieta sem mudar a rotina do paciente, sem ele ter que passar em 3 mercados no final de semana, dentro da rotina dele. Mas eu como ali num bandejão. Conversa com ela, que ela vai te orientar, até mesmo como que você vai pegar a comida desse bandejão, as quantidades, isso vai dar certo, vai ter como ter resultado. Né? Mesmo porque fazer dieta tem que ser algo que seja prazeroso, né? Não pode ser uma coisa que vire um fardo.
Senão é mais um problema para o paciente. O problema ali, o paciente já está ali cansado, ansioso, com compulsão. E aí você coloca para ele 2 mirtilos e um queijo cottage no dia dele, que ele fala assim, meu, fui em 4 mercados, não tô achando nada disso. E agora? E a opção de troca é um cranberry. E agora? Eu já não achei o mirtilo, vou achar o cranberry, né? Você trouxe um peso a mais para a vida da pessoa. A pessoa buscou uma solução e saiu com mais um peso. E a pessoa não vai conseguir e vai sair com aquela frustração. Poxa, acho que só eu que não consigo. Não. O pior do que isso, né? Tem nutricionistas que são veganos e eles querem impor você tirar a carne do paciente, tirar ali. Gente, é uma opção de cada um. O paciente fala assim, eu não gosto, não quero ser vegano. E aí pega um nutri que é vegano e fala, não, mas você tem que tirar a carne porque a carne te faz mal. E aí o paciente fala, mas meu Deus, mas eu gosto e agora eu não posso. E o paciente traz mais um peso para a vida do paciente. Eu acho que qualquer imposição é muito irresponsável, né? Assim, tem que comer isso, não tem que comer isso, tem que fazer low carb, não tem que fazer low carb. Isso não existe. Para quem que a gente está falando? Cada pessoa E é o que tem você suas falou, né? preferências. Para esse eu vou tirar o chocolate, para esse eu vou liberar o chocolate. É o seu diferencial, com certeza, Jéssica. É porque você olha cada um, a hora que você olha o ser humano de forma individual, você começa a pegar a birra da palavra protocolo. Aí tem um protocolo que dá... Não existe. Eu falo assim, os protocolos eles dão certo em algumas patologias, né? Quando você tem situações extremas. Então você cria um protocolo ali dentro da medicina onde você vai tentar abraçar. E a própria palavra diz, o protocolo abraça a maior parte dos pacientes, mas tem uma minoria que o protocolo não pega. É o fora da curva. Tem a minoria que o protocolo não pega. Então se a gente pegar, por exemplo, existe lá na UTI o protocolo de sepse. Legal, tem lá os parâmetros que você vê. Mas tem paciente que faz uma sepse, um choque séptico diferente disso? Tem. É o cara que foge da curva. Então você tem que estar atento ao cara que também foge da curva? Tem. E como você pega esse cara que foge da curva? Conhecendo ele. Prestando atenção nos detalhes. Às vezes o paciente, né, hoje usa muito, né, já faz um tempinho que eu saí da UTI, mas eu lembro muito quando ficou a discussão do SIRS e da disfunção orgânica. Então, teve uma época que a gente olha o SIRS, né, que é o sinal de infecção com repercussão sistêmica, depois a gente olha a disfunção orgânica, né, e depois no final das contas voltou a gente olha a SIRS, mas também dá atenção para a disfunção orgânica. E tem paciente que não vai alterar a frequência cardíaca, não vai alterar a temperatura, não vai alterar a pressão, não vai mudar o parâmetro no laboratório, mas ele teve uma mudançazinha ali neurológica, discreta. Poxa, será que esse cara não está fazendo um quadro séptico? Ou seja, ele fugiu do protocolo, não é. Mas será que, de repente, esse cara também não está fazendo? É a história, assim, o protocolo ele vai abraçar uma grande massa, mas tem as pessoas que vão fugir, né? Então, assim, na medicina que a gente pratica, né, como a gente exerce as coisas no instituto, o que a gente defende é muito a gente olhar para cada um de forma individual, né? Tanto que uma coisa que eu mais falo lá com o pessoal, né, a Zandra fala assim, e esse protocolo? Eu falo, não tem protocolo, existe tratamento, né? E o tratamento de um não é igual ao tratamento de outro, o que o A faz, o B não faz, né? Tem muito paciente que fala assim, eu já vou começar com a nutrição, tem outro que fala assim, por que você não vai começar a falar da nutricionista agora? É simples, porque você não está no ponto de dar esse passo. Eu tenho certeza que se eu te colocar na frente da Nutri agora, você vai espanar. Você já está espanando de ouvir 3 observações aqui, né, de coisas simples que eu tô falando com você. Você imagina se eu te passar a nutricionista agora. Agora, espera um pouquinho, vamos dar esses 3 passos? Aí a hora que você voltar, você vai falar, nossa, dá certo. Legal, agora vamos para a Nutri. Tem paciente que já no começo já fala, tem que começar com tudo. É muito individual, né? Por isso que eu não gosto de amarrar as condutas. Nem para isso tem protocolo fechado. Nem para isso. Entendeu? Com certeza. Muito bom, Jéssica. Adorei o bate-papo. Eu adoro falar sobre nutrição. Eu amo. Jéssica já virou sócia aqui do programa. Já, com certeza. Ainda tem aí algumas pautas, né? Tem jejum intermitente parte 3. Parte 3, isso mesmo. Tem mais algumas outras pautas que a gente vai trazer aí sobre nutrição, que é muito legal. Com certeza. Fala aí a sua dúvida, deixa aí escrito, que com certeza nós traremos a Jéssica aqui mais vezes. Sugestões de temas, né? Com certeza. Que está em alta aí. Vamos trazer um bate-bola, a gente trazer outros profissionais de nutrição junto com a Jéssica, até pra gente debater, né? Acho que é bacana isso, a gente acabar dividindo ideias, né? Seria muito legal, olha, eu trazendo ideias, né? Adoro. De repente, com a nossa psicóloga também, né? Porque nutrição com certeza. Andam juntos. Anda tudo junto. E psicologia andam tão juntas, né? E medicina, claro, né? Não tão ali em parceria. Mas sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui, tá? E vai ser um prazer. Adoro. Gente, a gente bateu um papo aqui com a Jéssica, foi esse bate-papo incrível. Se você tem dúvida e quer mandar alguma pergunta, escreve aí nos comentários, que a gente vai responder todo mundo.
clica aí, né? Ativa os sininhos das notificações para poder receber mais vídeos. Compartilha com quem você quer levar essa informação. E começa a seguir a gente aí, @doutor.danielbratan, @Instituto Bratan, @AndreaRibeiroBratan e JessicaBárbara.nutri. Jéssica com G. Vou decorar o dela em breve. Logo. E não percam aí na próxima semana mais vídeos e mais conteúdo para vocês. Um beijo e até a próxima. Obrigada.